Pode tirar essa luzinha atrás. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Oi, 15 dias demoram pra passar, né? Tava com saudade. Bom, tô aqui de novo. Sou a Gabriela Maier e queria começar esse episódio do Põe na Estante com um agradecimento especial aos 2 primeiros apoiadores do Põe na Estante no Catarse, a Mariana e o Anderson. Muito obrigada. Se você ainda não sabe, o Põe na Estante agora tem um financiamento coletivo para ajudar a pagar os custos básicos de produção. catarse.me/Põe na Estante. Se você não pode ajudar financeiramente, não tem problema não. Continua divulgando, contando para os amigos, postando nas suas redes sociais, que esse boca a boca faz toda a diferença para que a gente continue crescendo. O seu apoio é muito importante, porque fazer um podcast dá bastante trabalho, viu? Hoje, o meu trabalho é totalmente solitário, mas a ideia é que aos poucos eu consiga ter outras pessoas na equipe, pessoas especializadas em cada função, para que a gente traga uma qualidade cada vez melhor. Aliás, se você ainda não sabe qual é o trabalhão que um episódio dá para ser feito, eu recomendo aqui que você escute o Vida de Jornalista, outro podcast da Rádio Guarda-Chuva, da qual o Põe na Estante também faz parte. O último episódio foi justamente sobre como fazer um episódio. E o Rodrigo Alves, que comanda o podcast, explicou todas as etapas para a confecção de um episódio. Você vai ver que é uma trabalheira, então vale o investimento. E como a gente está no clima das dicas, eu queria, antes de começar a falar de livro, falar de ciência. A gente tem visto, desde o início da pandemia, como a ciência é fundamental para a nossa vida, né? Então quero deixar a dica de outro podcast da Rede B9, é o Naruhodô, que fala sobre ciência. Eles falam não necessariamente sobre coronavírus, sobre a pandemia. Não, são vários assuntos, todos eles explicados com base no conhecimento científico. Vai lá ouvir. Depois que terminar o Põe na Estante, dá o play no Vida de Jornalista e no Naruhodô para você conhecer mais 2 podcasts com ótimos conteúdos. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Puta, não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro. Mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto. Que essa palavra, a seco, carrega um xingamento, que quem conhecia Lucy queria logo desabafar. Tinha um jeito baixo e arrogante de provocar todo mundo, esfregando o sexo sem censuras, descobrindo os seios e atirando palavras cruas encharcadas de lama. Uma beleza disputada à tapa pelos frequentadores dava a ela o poder de não bastar aos olhos. Quem via Lucy queria degustar. Dizem que sabia fazer o diabo com um homem na cama. Enlouquecia qualquer um que passasse pelos seus cuidados. Não tinha um que não quisesse mais. Lucy tinha vontades, não aceitava a dó de ninguém. Repelia com sadismo as senhoras cristãs que lhe ofereciam um pouco de bondade. Eu pratico o gozo e não o sofrimento, humilhava. Vivia dizendo que daquele puteiro e talvez de todos os outros puteiros do mundo, ela era a única puta que podia ser chamada de mulher de vida fácil. Quer vida mais fácil do que a minha, uma puta que gosta de dar? Para toda a cidade, isso era uma provocação sem tamanho. Qualquer pessoa de bem tolera as putas, com a condição de sentir pena delas. Lucy ficou órfã cedo, foi criada pela tia Duca, que dizia tratá-la como filha, mas reservava a ela as sobras, os cantos, os edredons finos. Adolescente, ciente do poder do próprio corpo, quis ser puta. Achou que puta tinha escolha e decidiu que queria viver do gozo. Começou treinando com uns conhecidos, selecionados a dedo, por gosto ou por treino de resiliência, até se sentir pronta para formalizar a profissão. É a história de Lucy que vamos conhecer neste livro. Mas é também a história de Venâncio, por quem Lucy se apaixonou. E a história de Dalva, por quem Venâncio se apaixonou. E a história de Aurora, mãe de Dalva, que ensinou a ela um pouco do amor. São apostos que se abrem e depois se fecham na história de Lucy, para que o leitor entenda como cada um nessa ciranda mal acabada aprendeu a amar. É como se a autora parasse de tempos em tempos para nos cochichar. Aqui é importante você saber por que este sujeito ama assim. Mas para isso, só olhando para o jeito que cada um construiu o amor. E para saber como o amor nasce e muda depois, só seguindo o fluxo dessa correnteza. Tudo é Rio, de Carla Madeira, é o tema do 2º episódio da 3ª temporada do Põe na Estante, que já começou.
dia! Bem-vindo ao segundo episódio dessa temporada. O Põe na Estante é um clube do livro em formato de podcast, sempre com 2 convidados ou 2 convidadas sentados à mesa, agora uma mesa adaptada aos tempos de pandemia, então uma mesa virtual, para a gente trocar um pouco as nossas ideias, as nossas impressões, as nossas questões sobre o livro escolhido. Nessa terceira temporada, o tema é Leia o Brasil de Hoje, com debate de livros de brasileiros e brasileiras contemporâneos, e para essa segunda conversa, em que a gente vai falar sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira, se sentam na mesa comigo a Janine Duran e a Mariana Mendes. Um prazer ter aqui vocês nessa mesa do Põe na Estante. Muito obrigada pela participação e eu queria que vocês se apresentassem. Mariana, quem é você? Olá, Gabriela. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu estar aqui com você, com a minha querida amiga Janine. Eu trabalho hoje em algumas frentes. Eu faço um mestrado em literatura brasileira, então eu tenho uma pesquisa de mestrado. Eu tenho um canal chamado Bom de Ler, é um canal no YouTube que se dedica a entrevistar escritoras brasileiras. Como freelancer, eu trabalho para uma editora chamada Chão Editora e também sou parte do Conselho Curador do Prêmio Jabuti. Essa seria a minha breve biografia. Janine, quem é você? Uma alegria estar aqui com 2 mulheres que eu admiro. Mari, que saudade. Que bom que os tempos de pandemia trazem a possibilidade da gente se encontrar por aqui. Eu sou uma educadora, trabalho com formação de leitores há mais de 10 anos, implementação de clubes de leitura em escolas, bibliotecas, presídios, trabalho com um grupo de mulheres, bibliotecas comunitárias e sou uma leitora ávida e por isso quero compartilhar esse gosto com as outras pessoas. Bom, eu costumo começar com essa pergunta e não vou fugir a ela, que é saber por que esse é o livro sobre o qual nós vamos falar. Janine, você que o escolheu, por que esse livro? Como eu disse, gosto de compartilhar as boas leituras com as pessoas. O Tudo é Rio foi um livro que eu li por indicação de uma amiga. Eu estava muito sem tempo na época e ela falou: não, dá só uma olhada, você vai adorar. E eu confio muito na indicação dela. Voltei de uma viagem, sentei às 6 horas da tarde para ler e só consegui parar meia-noite quando eu acabei o livro. Então, acho que, como você descreveu, o livro é um fluxo, uma correnteza. A Carla Madeira foi muito sábia e profunda nas suas palavras, na trama, muito surpreendente. E aí, por isso que eu achei que era um livro muito importante, né, de uma escritora contemporânea para compartilhar com as pessoas. Bom, um livro nunca é uma coisa só, né? Mas, assim, para que a gente possa dizer para as pessoas de uma forma talvez resumida, vocês acham que a gente pode falar que esse é um livro sobre amor? Eu acho que sim. Eu acho que o amor ali, e o amor e suas contradições, né? Tem um drama muito presente, né, nas personagens, no Venâncio, principalmente, que, né, tem um pai que determina ali uma certa criação muito violenta. Passa muito pelo amor, mas também pelas contradições que envolve, né, amar alguém. Eu sempre fico pensando nesse livro como um livro que fala de amor nas suas diversas facetas, e como a Mari falou, nas contradições e em todos os vieses que habitam, né, a forma como a gente se relaciona e é arrebatado por alguém, mas eu sinto que é um livro que também fala, de certa forma, do perdão e dos perdões. Ele me Eu acho que sem emociona, dúvida o assim, perdão é uma coisa forte, né? eu acho muito emocionante como tem um lugar, assim, de alteridade, de você se colocar no lugar do outro e ir respirando esses amores, essas tramas e a forma de entendimento do outro, assim, acho muito forte. É verdade, tem essa volta, né, assim, é o amor, mas também ali tem um conflito, um drama muito grande, né, e ali, daí o casal tem um vazio entre aquele casal que acaba conseguindo se perdoar, é verdade, tem o perdão como um elemento muito forte. Uma sensação de redemoinho misturando água suja com água limpa foi esfriando a espinha de Venâncio. A certeza do que tinha visto começou a se diluir. O transparente virou barro. O amor não é incondicional coisa nenhuma. Tem suas fragilidades de matéria orgânica. Estraga, esgarça, rasga, inflama, acaba. E como acaba? É feito gente.
Depende do que vive. O medo esmagou o coração de Venâncio. Não sabia desfazer o que estava feito. Sentia vergonha de ser o que era, filho de seu pai. Experimentou o que odiava nele. Caminhou até o portão esperando que Dalva gritasse seu nome, mas o silêncio permaneceu imóvel. Lembrou o olhar de Dona Aurora para ele depois de ver Bambu sangrando no chão. Amargou a certeza de que tinha perdido o respeito dela. Ninguém ficou do seu lado. Ninguém restou do lado de fora. A porta estava fechada. Foi para casa sem consolo. Repassava a cena de Bambu e Dalva, a proximidade dos dois, a intimidade explícita. As brasas ainda ardiam acesas, prontas para incendiar de novo. Não sabia o que sentir. Ia da certeza à dúvida, da razão à culpa, do ódio ao amor sem intervalo. A dor de ser sozinho, sua velha conhecida, latejava como nunca. Eu sabia. Eu até falei isso no primeiro episódio dessa temporada, talvez por eu pesquisar temas de gênero, o meu olhar ficar meio treinado, né, meio viciado, mas as figuras femininas me marcaram bastante no livro, porque tem uma diversidade entre elas nessa construção do que é o amor e de como cada uma aprendeu a amar, né, que de todas as formas, independente dos caminhos que elas encontraram, demonstraram muita força em cada uma das mulheres que passaram pelo livro. Então foram figuras que ficaram de forma bastante intensa para mim. Eu fiz Sim. alguns clubes de leitura presenciais sobre esse livro e é interessante porque esse espelho das mulheres, né, fortes, reverbera muito nas mulheres leitoras. E o que eu não senti tanto nos homens leitores, eles acabam se conectando com outras leituras desse livro, né? Mas as mulheres ficam muito impressionadas e felizes pela representação dessas personagens femininas, que são de profunda força, assim, muita personalidade. E sabe também, Gabriela, eu fiquei nessa primeira pergunta que você fez para a Janine, né? Por que esse livro? Foi inclusive a Janine que me apresentou tanto os livros da Carla como a própria Carla. E nesse trabalho que eu tenho com entrevistando escritoras brasileiras, né? Quantas escritoras a gente ainda tem para ler e descobrir saindo do eixo Rio-São Paulo? Então, né, dá para perceber assim que tem uma dicção nesse livro que ela é diferente do que a gente está acostumado a ler. Né? É uma cidade, mas sem ser. Essa cidade não é nomeada, mas é uma cidade que com certeza não é uma grande, né, metrópole, não é São Paulo, não é Rio, uma cidade menor. Daí tem esses personagens com essa origem, assim, né, a fazenda, o fazendeiro. Então eu acho também a trama é muito forte, eu sinto a trama assim o principal para mim, né, a principal atração, mas o fato da gente também explorar outras autoras, conhecer outras autoras que saiam, sabe, do eixo Rio-São Paulo, e a Carla traz muito uma diferença, uma originalidade, eu acho, na dicção. A Carla é mineira, né? Eu acho que isso reverbera também na velocidade do livro. Eu fiquei pensando muito sobre o nome, né? E eu acho que o nome ele casa muito bem com a história, que é essa correnteza, esse fluxo, né? Você sente mesmo as coisas fluírem, mas eu fiquei pensando também na velocidade. Não me pareceu um rio, por mais que às vezes fosse caudaloso, não me pareceu um rio agitado demais. Tem alguns livros que agitam a nossa mente, né? Que deixam a nossa cabeça veloz, uns fluxos de narração que deixam a nossa cabeça veloz, que aceleram mesmo quando a gente está lendo. E comigo, nesse livro, a minha experiência de leitura foi de desaceleração. Então foi realmente uma coisa de sentir as palavras, de saborear mesmo. Foi uma experiência interessante de velocidade, sabe? Eu acho que a Carla, ela tem essa habilidade que é colocar frases e palavras de um jeito absolutamente encaixados, né? Um formato, uma forma muito feliz que ela conseguiu encontrar nesse romance de estreia. Então isso é muito surpreendente também, né? Porque demonstra uma maturidade e uma habilidade que me impressionaram. E ao mesmo tempo que eu fui me alimentando do livro rapidamente, não quis largar. Quando eu terminei a última frase, o meu desejo foi voltar para o começo, e foi o que eu fiz, né? Voltei, eu falei, gente, agora eu quero degustar, né? Eu primeiro mergulhei nesse rio
que é caudaloso às vezes, mas às vezes ele é calmo, né? E ele vem e vai te envolvendo, e aí eu quis voltar para ele. Então, é uma leitura, ela é tão completa, assim, me senti tão completa no final, É, muito verdade. deslocada, mas completa, que eu quis voltar para Uhum. quero ler isso Eu daqui de fiquei assim, novo, de outro jeito. num determinado momento, assim, da metade para o fim, eu queria saber o que vai acontecer. Como é Uhum. que espera aí, mas então, nossa, né, mas que esse começo tão forte, né, a gente não pode contar muito aqui, né, Gabi, a Não. É, história, é difícil não falar dá. da história sem dar muito spoiler, né? Mas, assim, tem um acontecimento logo no começo muito marcante, né, e aí eu queria depois da metade eu falei: "Nossa, mas como é que vai ser o fecho, né, como é que vai acabar isso?". E aí eu senti também essa ideia da Janine, assim, você quer ir logo, eu quis ir logo para o final, sabe. Uhum. E dá uma certa vontade, então, de depois voltar e pensar mais e ler mais as sutilezas, né, porque a Carla ela consegue de um jeito muito potente, eu acho, revelar os sentimentos dos personagens. Eu acho que os sentimentos, eles estão ali muito bem colocados, né. Então eu peguei aqui uma frase, né: "Sofria a insuportável saudade de ter um pai que nunca teve", né. Tem uma força, né, essa que saudade é essa, né, de ter um pai que nunca teve, sabe. Eu acho que ela coloca muito bem o sentimento nos personagens. É, e ela encontra nomeações, né, também muito precisas, inclusive nas brincadeiras que ela faz com as palavras para mostrar e marcar os momentos da Lucy. Então ela vai construindo palavras a partir da palavra puta com hífens, né, que vão configurando um novo momento ou um momento específico daquela personagem. Tem até um momento que ela vai falar como a Lucy estava amando o Venâncio e tudo mais, e aí ela fala, ela era uma puta virgem de amor. Então eu achei que ela usa muito, de forma muito precisa mesmo as palavras, porque a gente consegue construir imagens bastante sólidas a partir do que ela está descrevendo, né? Muito legal você trazer isso, porque eu fiquei torcendo para que esse livro virasse um filme, né. Eu acho que Uhum. ela é É muito verdade, imagética é bem mesmo, roteiro. assim, você Uhum. consegue enxergar cada passo. Tem uma frase dela também aqui que eu anotei, que é bonito, né, porque essa coisa de trazer os sentimentos que a Mari estava dizendo, ela traz e ao mesmo tempo ela me deixa num lugar de não julgamento dessas pessoas, justamente porque você passa, a ler dentro daquela pele, né. Então, Sim. quando ela está falando da raiva, da vingança, ela fala que a Dalva, né, poderia ter se vingado, ter perdoado. Dalva poderia tantas coisas se pudesse, mas só pôde o que fez. Quem vê de fora faz arranjos melhores, mas é dentro do lugar que a gente não vê. E o não dar conta ocupa tudo. Dalva ficou, mas mastigou aquela dor e se alimentou dela. Eu acho isso Nossa, que genial. lindo, que É lindo lindo, isso. Sim, né? bonito mesmo. Bonito mesmo. Agora não tinha volta. E assim foi. Lucy escolheu quem queria e lançava a flecha. Os homens eram pegos de surpresa, tomados pelo acontecimento. Talvez todo homem ali sonhasse ser arrebatado por uma beleza indecente. Sonhasse não decidir, não ser forte, sonhasse não ter que dar conta. Queriam ser levados por um vento que arrasta tudo, uma enxurrada desvairada, indo parar num gozo sem igual. Uma aventura na vida é pedir muito? 1 minuto sem o peso do amor, da culpa, da responsabilidade, das contas para pagar, dos 10 mandamentos, jorrar 1 minuto em paz. Tinham direito a isso. Depois estariam de volta, seriam de novo o que esperavam que fossem. A vida latente e arrastada da cidade morna entrou em desordem. Os homens tinham um segredo a proteger. Compartilhavam uma espera. Para quem ainda não tinha sido escolhido, quem seria o próximo? Para quem já tinha sido, quando seria a próxima vez? Uma agitação subterrânea estava em curso. Estavam cheios de providências para manter o paraíso funcionando na terra. Um dando cobertura ao outro, arranjando lugares, combinando horas, emprestando dinheiro e álibis. Lucy
se tornou um tesouro de todos. A gente não pode trazer muitos elementos aqui concretos da história sem dar spoiler, mas enfim, a gente tem... o livro é sobre essas relações todas, né? Como essas histórias vão se construindo e vão se entrelaçando, então é uma costura mesmo. Ela vai fazendo esse movimento de abrir parênteses um na história do outro, então às vezes ela para numa cena e aí o próximo capítulo começa num outro personagem para você entender um pouco melhor o que veio, né, antes disso e como é que as coisas chegaram até ali. Eu queria trazer um elemento para a conversa, porque esse elemento, na verdade, eu acho que dialogou muito com o primeiro episódio do Põe na Estante, em que a gente falou sobre o livro Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, porque nesse livro da Carla Madeira, eu achei que a figura de Deus também aparece como uma sombra intrometida que toda hora está na história de algum jeito. Ainda que não seja o mote, né, da história, tem um questionamento também desse Deus construído à imagem e semelhança dos homens e que julga de forma mais severa as mulheres, né? Você sabe que eu anotei bastante a parte, quando a Aurora, né? A Aurora traz esse Deus, eu acho. Quer dizer, ela pontua para Dalva, né? Que esse Deus, ele... como é que eu vou falar sem falar sobre o enredo, né? Mas eu achei a Aurora, sabe? É ela quem traz uma visão de Deus que é uma visão muito humana. Tem uma carta que ela escreve, né, que eu acho que é a forma de tentar dar conta, né, de trazer essa figura quando a gente não tem muitas explicações, não tem muito o que dizer, mas ela inventa, ela mesma diz, né, que está inventando um Deus ali. Ela espera que isso faça algum sentido para a protagonista, uma das protagonistas, que é a Dalva, né? Também no começo, quando a Carla fala das mulheres, até na descrição do que é ser puta, né? E que as pessoas suportam a puta quando ela é uma coitada, né? Quando ela é digna de pena, não quando ela está empoderada. E a Lucy se coloca de um jeito para essas mulheres da cidade com esse poder. Sim, então também no livro ela transita, né, Carla, sobre algumas questões sociais que são bem interessantes, né? Então as beatas, né, o desafio às beatas, que é aquela pessoa, e a todos os conceitos da família e das hipocrisias. Então, quando ela vai no início que você lê, né, ela vai escolhendo os homens, é uma forma de desafio também dessas crenças, né? E aí esse Deus vem durante o livro de uma forma diferente. Eu acho que a Carla já quebra isso logo no começo e vem trazendo essa figura mais humanizada. É na carta mesmo da Aurora, né? Que ela está imaginando quando ela volta para a fazenda. Então, Deus não é um lugar de certeza, é só um pouco de esperança. Eu sinto Deus todos os dias na minha vida. Desistir de Deus é muita solidão. Eu achei muito bonita essa parte. Bonito. É bem bonito. Ela constrói um Deus assim que cabe, né? Naquele momento de muita dor. Duas mães pedem a Deus com devoção extrema que livre seus filhos da dor, do sofrimento, do desaparecimento, da morte. Pedem todos os dias saúde e proteção para eles, como se pedissem sufocadas um pouco de ar para elas. Suplicam sem coragem de duvidar que serão atendidas. Confiam, entregam a Deus seus corações apertados e reconhecem humildes que amor demais é um despreparo para a dor. O filho de uma delas morre de maneira cruel e covarde. O filho da outra prossegue forte e abençoado. Uma conquista atrás da outra, a boa mãe do filho, vivo, agradece todos os dias. Não se cansa de dar graças. Deus é tão bom para mim, ouve as minhas preces em seu coração generoso. Que testemunho sobre Deus a outra boa mãe que sofre a perda brutal de um filho deveria dar? As duas mulheres rezaram tanto, pediram com fé sincera, sempre amaram o próximo, não roubaram, foram dedicadas e fiéis a seus maridos, nunca mataram, e amaram a Deus sobre todas as coisas. Fizeram sempre o que aprenderam ser a vontade do Senhor. Não deveria Deus, em sua imensa bondade, proteger os filhos das duas? Não seria justo que assim fosse? No entanto, outro enredo se desenrola para uma delas todas as bênçãos, para outra o maior dos sofrimentos. De que é feita, então, a justiça divina? De mistérios que devemos engolir como saliva? Se Deus sabe o que faz e sempre faz o que quer, para que servem a prece e o fervor de quem suplica?
Será um capricho nos querer ajoelhados? A Dalva, que é uma das protagonistas, né, é uma personagem que me marcou muito. Ela é filha da Aurora e quando você conhece um pouco mais a Aurora, você entende por que ela é do jeito que ela é, né? Porque eu achei a Dalva de um amor muito generoso. Isso vai ficando mais claro para mim, mais consolidado ao longo do livro. No final fica ainda mais claro porque eu acho esse amor generoso, mas eu acho que a construção que ela faz de amor é uma construção coletiva também, que inclui as pessoas. E isso vem muito da Aurora. Essas duas figuras, para mim, foram muito marcantes. O momento, por exemplo, em que elas vão fazer o bordado do vestido de noiva da Dalva, né? E é um bordado conjunto, em família, do vestido. A Aurora faz questão que cada um borde um pouquinho, uma pedrinha, o que seja, né, do vestido. Eu achei que aquilo é uma manifestação, uma metonímia daquele amor que ela manifesta e que depois ela vai reproduzir de forma tão generosa. A Aurora me marcou bastante, é uma personagem que eu acho bem, ela dá um tom, né, quando ela aparece, tem toda uma, E ela é ela é meio muito, filósofa, né? é uma família grande, né, ela, assim, fica muito, para mim, a Aurora, sabe, se personifica, assim, eu sei quem é, eu acho ela é leve, ao mesmo tempo ela é muito forte, eu gostei Ela muito tem um da... senso de prioridade também, né, e tem uma coisa, assim, distanciada da culpa, né. Uhum. Ela traz um lugar para a mulher que eu acho que tem tantos lugares em que se coloca a mulher no lugar de culpa, né, então quando você tem que fazer uma escolha, como ela faz também entre a vida e a morte, logo naquele início, que a gente não pode dizer, ela tem essa reflexão muito passa essa leveza que a Mari falou, né, ela está tranquila, olha, eu escolhi o que deu para escolher naquele momento. A partir disso, ela tenta trazer para as pessoas o melhor dela, mas sem querer também resolver e respeitando muito a vida do outro, né? Os silêncios. Também acho que é de uma sabedoria, tenho muita identificação com a Aurora. Vou fazer a vocês uma pergunta que eu fiz no primeiro episódio para o autor, mas aqui num outro aspecto. Vocês acham que a filosofia e a literatura sempre conversam? Porque tem uma coisa nos capítulos, né, do Tudo é Rio, muitos dos capítulos começam com uma reflexão geral e existencial quase, sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas. Tem algumas reflexões bem bonitas sobre o amor, sobre os encontros, né? Um dos capítulos em especial, 21, ela fala que o que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer, e o que é um desperdício, porque muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores, e que é preciso uma coincidência para que o amor se instale. Vocês acham que essa conversa, eu não sei nem se é exatamente filosofia aqui, mas essa conversa existe com a literatura? Eu acho que a Carla tem um narrador que propicia, assim, é um narrador reflexivo, mas eu não sei se isso é geral, não sei se todo romance vai fazer essa ponte, não, mas eu acho que a Carla tem, no outro livro também dela, Na Natureza da Mordida, né, como Uhum. chama? Sim. É esse mesmo. Ela tem uma... Eu acho que ela cria esse espaço, assim, com um Eu acho que ela narrador que tem é esse lugar reflexivo. como escritora, a Carla. Mas, eu estava com o capítulo 21 aberto, Gabi. Eu Ó, acho esse primeiro sintonia. parágrafo de abertura sensacional. Não sei se é porque eu conheci meu marido a 70 por hora num túnel, né, e foi de fato olhar um olhar de um segundo que nos conectou, e sempre penso o que teria sido se a gente não tivesse se atentado, né, um ao outro. É um capítulo que me marca pessoalmente, porque transcreve uma parte do meus sentimentos que eu sempre pensei nisso. Mas eu acho que a literatura, mesmo que não tenha um narrador filósofo, né, mais profundo, ela trata da dimensão humana na sua profundidade. Uma boa literatura é aquela que te atravessa, que transborda, que traz as dores e as alegrias do mundo, que consegue colocar esse lugar do individual, né, para o coletivo, então você sente aquele personagem, e aí para entender as dores e as belezas do mundo. Então acho que uma boa narrativa, ela sempre vai trazer um lugar de atravessamento e de reflexão, né, você não sai igual
ao final de uma leitura, você não sai igual, do mesmo jeito que você entrou. Então, eu acho que aqui tem um lugar que eu me identifico muito com essa escritora, são essas reflexões, né, sobre a vida, muito forte, mas acho que qualquer literatura, de alguma forma, vai te trazer para esse campo. É, e para usar algo que você mencionou, né, você falou da sua história mesmo, né, do "e se a gente não tivesse se conectado e se reparado e tudo mais", o "e se" tá muito nessa história do Tudo é Rio, né, as pequenas coisas que de repente transformam a vida. E se o escorpião não tivesse picado a irmã da Dalva? E se, enfim, tantos "e se's" pequenos, mas que geram uma transformação que a gente não sabe como seria o fluxo se não fosse assim, né? Antônio morava do outro lado do país, a mais de 4.000 quilômetros de Aurora. Nunca sentia vontade de sair da fazenda, especialmente nas férias. Ficava solto, descalço, descabelado, livre de qualquer compromisso, cheio de tempo para fazer só o que gostava. Eram dias intermináveis, horas seguindo o pai e aprendendo com ele a lidar com o trabalho, a sabedoria de plantar e colher, de fazer a terra engravidar. Horas entregue à farra dos rios, das árvores, da caçada aos passarinhos num trabalhar divertir misturado. Era o único filho homem de uma família com 5 filhas mulheres. Aprendeu a tocar violão com o peão da fazenda e à noite gastava sua atenção pelejando com o instrumento. O pai torcia o nariz, mas a mãe adorava ouvir o filho cantar. Com o tempo, a vida de menino foi dando lugar aos desejos de rapaz, e ele caiu de amores não correspondidos por uma amiga ruiva da irmã. Rita, cabelo de fogo, incendiava Antônio por dentro, mas esnobava. Quando ela aceitou o convite de se mudar de mala e cuia para a fazenda durante as férias de verão, ele arriou. Sofreu tanto por ser tão ignorado que aceitou viajar com a mãe para a casa da tia, lá do outro lado do país, uma viagem fadada ao tédio. Mas como Deus só faz o que quer, foi lá que Antônio conheceu a Aurora. Conheceu desdenhando, mas por pouco tempo. A Aurora era vizinha de sua tia. Não impressionou de cara, mas tinha uma curiosidade, uma boa vontade com a vida que não passavam despercebidas. Aonde ela chegava, a alegria chegava junto. Sempre propunha uma conversa divertida, uma brincadeira interessante, uma comida boa. Gostava de rir. Quando conheceu Antônio, não se inibiu. Conversou. Queria saber tudo da fazenda, do que ele gostava, do que não gostava. Queria saber das opiniões dele. Não era por educação, queria mesmo saber. O olho confessava o interesse. Parecia uma velha amiga perguntando coisas íntimas sem rodeio. Você tem medo de alguma coisa? Qual é a comida que você mais gosta? Já beijou alguém? Me ajuda a picar essa cebola? Você chora quando pica a cebola? Era novidade demais para Antônio. Que moça maluca! Ele ficava impressionado. Nunca tinha visto alguém tão à vontade, achou muito boa aquela qualidade de conversa, nem viu o tempo passar. Do lado dela, gostou de ser ele. Viciou. Eu queria trazer mais uma vez as figuras masculinas e femininas para a história, porque eu comecei falando das femininas, né, como elas me marcaram, mas eu acho que as figuras masculinas, elas aparecem com um ponto de contato entre todas elas também, que é um lugar masculino de sustento e de provedor, quase como um aval ou um atenuante para que eles pudessem fazer o que quisessem, né? Vocês sentiram isso nos homens do livro também? O pai da Dalva, o próprio Venâncio, o pai do Venâncio. É uma sociedade ali que tem essa estrutura, eu acho, bem tradicional, né? Me parece. É quase como se colocar o dinheiro nas relações os autorizasse a fazer o que eles quisessem, né? Dar as regras do jogo. Mesmo o tio, né, a relação com a tia adotiva ali, da Lucy, acho que é um lugar da sociedade comum do patriarcado, das relações sociais em que tem essa mulher mais cuidadora, né, e os homens que estão ali exercendo uma profissão para muitas vezes a duras penas trazer o sustento para casa. Eu acho que traz esse cenário do que é, de fato, se a gente for pensar em Brasil, tem ainda um lugar de submissão dessa mulher, né? Acho que é um retrato fiel ao que a gente quer subverter e transformar, e que hoje Uhum. tem muitas reflexões acerca,
Mas se a gente olhar para a pandemia mesmo, né, várias matérias que têm saído, não é o caso da minha casa, mas as mulheres estão absolutamente sobrecarregadas, porque além de ter que trabalhar, é a casa, é a escola, Escola. né, e a divisão de responsabilidades não é equânime, né. Então, Uhum. ainda assim, a E gente tem um como também cenário e mais violência, né. e também tem a mulher no livro, eu percebo a figura feminina sempre sendo a mais criativa, né. Você tem Uhum. o homem nesse lugar que é mais tático mesmo, mas a hora lá no final, quando aparece aquela outra personagem que cuida das Marias, né, e a Uhum. própria Aurora com as suas empadas, eu vejo sempre, mesmo nesse cenário, assim, de uma sociedade que é bem tradicional ali, a mulher traz sempre o novo, né, o criativo, a criação. Eu acho isso bem interessante. E o que fica do livro pra vocês? Se vocês pudessem definir o que vocês levaram dessas personagens todas e desse rio com vocês depois dessa leitura, o que vocês diriam? Uma É, pergunta eu filosófica. eu gosto muito da mudança, assim, da ideia de mudança, tudo tá em transformação o tempo inteiro, sabe, e aquele casal que no início você fala: "Não vai ter, não tem saída para esse casal", né, de repente eles passam por uma transformação, então essa ideia de transformação como algo da vida, próprio da vida, assim, não estamos no controle, não tem, é isso e pronto, eu acho que para mim, né, e daí a ideia do rio mesmo, né, você nunca se banha nas mesmas águas, né, eu acho que essa ideia da transformação para mim. É, pra mim ficou exatamente isso, eu até marquei isso, né, porque eu fiquei pensando exatamente nessa coisa do Heráclito, né, você nunca atravessa o mesmo rio 2 vezes ou passa nas mesmas águas do rio 2 vezes, que é exatamente isso, né, como eles vão revivendo situações ou vivendo situações muito semelhantes, mas sempre de formas diferentes, né, nessa história. E é um pouco, acho que o que a gente é na vida, né, porque a gente vai aprendendo com as experiências e quando a gente vive experiências semelhantes de novo, a gente nunca é a mesma coisa, né, a gente não é mais a mesma pessoa. Eu fiquei pensando naquele "se" que você colocou, para mim eu acho que tem uma potência humana, né, acho que a gente tem muita tendência à repetição, ainda que seja de formas diferentes, né, mas o que me marca no livro é esse detalhe, sabe, é a presença no detalhe, então quando você descuida, pode acontecer algo que vai virar a sua vida de ponta cabeça, ou não só descuida, né, mas chega alguma coisa que te atravessa. Então, eu gosto muito também de olhar esse livro como uma possibilidade que você pode pegar isso, esse fato que acontece, e alimentar ele de diversas formas. Acho que o livro traz o ódio, traz o amor, traz o perdão, mas traz muito forte as reinvenções, né? Quando a gente consegue dar o salto ou tirar o nariz da água, né? Fazer uma metáfora com a água, assim, tá ali no pescoço, está no nariz, que você consegue olhar um pouco adiante, assim, você pode tomar um rumo que não é aquele que a correnteza está te levando, mas é um rumo que a sua escolha te leva, né. Então eu gosto muito quando as escolhas elas trazem uma surpresa, e eu acho que a Carla faz isso com muita sabedoria. E depois do primeiro beijo vieram outros. O corpo querendo chegar mais perto, se perder nos abraços, a mão encontrando a pele, conhecendo os relevos, as matas, as grutas, um rio largo e farto, manso em seu fluxo, lavando tudo, fertilizando os dias, umedecendo o árido, enfrentando as quedas, as curvas, as tempestades, confiante de um dia ser mar. O amor, quando nasce forte, tem pressa de ser eterno. Nem se dá conta de que é carne úmida. Os dois foram vivendo aquele desejo despreparado de limites, cada vez mais esquecidos das regras, dos outros, das satisfações exigidas. Só queriam saber das vertigens. E é claro que ignorar o resto do mundo incomodou o resto do mundo.
sempre incapaz de tolerar doses tão abundantes de felicidade. Bom, a Carla Madeira é jornalista, publicitária, ela foi diretora de recriação, sócia de uma agência de comunicação. O Tudo é Rio, a gente falou aqui, é de 2014 e é o primeiro livro dela, foi o primeiro livro dela. Eu li numa entrevista que demorou 14 anos para ele sair do forno, que ela teve a ideia do livro, começou a escrever e aí ela disse que ficou um pouco paralisada quando ela estava escrevendo uma cena que para ela foi muito forte e ela realmente deixou o livro de lado por um tempo para processar tudo aquilo, para elaborar o que tinha surgido a partir daquela escrita. E aí ela falou, foram alguns longos anos, né? Mas aí ela voltou ao livro depois de 14 anos, recomeçou dessa cena e aí o livro saiu rapidinho, em 8 meses ela terminou. E depois dele, a Mariana citou, ela publicou um segundo romance, que é de 2018, que é A Natureza da Mordida. Vocês querem deixar considerações finais sobre o livro, indicações relacionadas a ele? Eu gosto muito do segundo, eu acho que vale conhecer. Gente, aqui eu mesmo, quando eu falo o nome o título, eu pergunto, é esse, né, Jan? Porque foi a Janine que me apresentou para essa autora, é uma descoberta que veio pela Janine. Eu acho que vale muito a pena, assim, sair um pouco das grandes editoras, a Quixote mesmo, que é essa editora que publica a Carla, é também uma editora lá de BH, então acho que vale a pena ir atrás, assim, sabe, de novas autoras, novas editoras. Eu gosto muito dessa exploração. Uma leitura é sempre diferente para diversas pessoas, né? Então acho que o leitor vai conseguir, a leitora vão conseguir degustar esse livro de formas diferentes. Acho que Tudo é Rio é um livrão, e a gente falou do narrador mais reflexivo do outro livro também, Na Natureza da Mordida, mas é uma coisa completamente diferente. Então, quando fui ler, eu fiquei até com um pouco de medo, né? Gostei tanto do Tudo é Rio, o que vem aqui no segundo livro? E é um livro muito interessante. Eu acho que recomendaria continuar nessa leitura de Carla Madeira para conhecer uma escritora contemporânea que, como disse a Mariana, sai desse eixo Rio-São Paulo e traz elementos bem interessantes. Mariana Mendes, Janine Duran, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Como é que as pessoas encontram vocês, conhecem o trabalho de vocês, onde elas podem procurar vocês? Bom, eu tô no canal Bom de Ler, no YouTube, né? É BONDLE, Bom de Ler, uma palavra só, tudo junto. E lá eu apresento várias escritoras brasileiras. A gente começou também agora a entrevistar mediadoras, mas aí veio a pandemia, né? Então, mas a gente ainda tem entrevistas para colocar no canal. Tava muito legal essa sequência sobre as mediadoras. Eu tava acompanhando, tava realmente, acho que são conversas que trazem muitos pontos aí pra gente pensar sobre a nossa experiência, né, de leitura e tudo mais. Inclusive aqui, o que a gente tenta fazer aqui no podcast, com essa conversa A3 e tudo mais, foi bacana pra mim ter visto. Porque no Brasil é isso, não são só as escritoras que fazem a literatura, né? Você tem as mediadoras que têm um papel, assim, incrível, né? A própria Janine. Então, e a gente estava para marcar, né, Jan? Mas agora precisa ver quando é que pode sair de casa de novo. E as pessoas me encontram no meu Instagram, que é duran.janine. Eu tenho dado aula com frequência para um curso sobre formação de mediadores de clube de leitura, na Escrevedeira. E também tenho uma coluna na revista Emília, escrevo sobre formação de leitores, leitura em presídios. Tudo é Rio, da Carla Madeira, é da editora Quixote, tem 210 páginas. E antes de a gente encerrar, eu convido a autora para a mesa do Põe na Estante. A gente conversou com a própria Carla Madeira. Oi, Carla, obrigada e bem-vinda. Ei, Gabriela, tudo bom? Espero que você esteja bem nesses tempos de pandemia, né? Que esteja tudo bom aí com você. E começo agradecendo vocês estarem fazendo esse mergulho em Tudo é Rio. É muito bacana ver isso acontecer e ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o livro. Carla, a gente falou um pouco sobre como Tudo é Rio pra gente é um livro sobre o amor. Uma das convidadas falou que é sobre amor e perdão. Você diria que esse é um livro sobre o amor ou sobre perdão? Eu acho que Tudo é Rio é um livro principalmente sobre as intensidades que a existência coloca pra gente, né? As intensidades do amor, da dor, das impotências, do ódio.
Então, acho que é uma série de intensidades que, quando a gente vive, a gente vai trombando com elas aí na existência da gente. Eu acho que o livro traz realmente uma questão central, que é a questão do perdão. Eu acho que ele faz uma pergunta se a gente pode perdoar o imperdoável. Essa é uma questão que me atravessou durante toda a escrita. E eu acho legal, então, contextualizar que a ideia de perdoar o imperdoável não é tirar o imperdoável da condição de imperdoável, quer dizer, as coisas imperdoáveis continuarão sempre sendo imperdoáveis, mas é uma ideia de cessar o ódio, porque o ódio é paralisante, né? Ele impede a gente de continuar a vida, é o que acontece com Dalva. Então, o ódio, ele mantém a agressão viva. Então, quando a ideia de perdão no sentido de parar de odiar e de conseguir retomar a vida, de conseguir retomar outras coisas, que é uma perspectiva de perdão que me interessou muito quando eu estava escrevendo. Eu acho que o amor é também uma questão central do livro, mas eu acho que ele vem também com uma ideia de um ser humano que é capaz do bem e do mal. Então, ele não vem numa visão romântica, né, assim, mas uma visão que coloca para gente. Esse foi um outro ponto que foi muito importante quando eu estava fazendo o livro, de não construir personagens, de tentar construir personagens que fossem capazes de coisas boas e capazes de coisas ruins. Eu acho que essa é uma perspectiva que traz um amor para outro lugar, assim, né, não só o amor de homem e mulher, como a gente vê lá, de Dalva e Venâncio, de Lucy, mas um amor que acaba acontecendo entre Lucy e Dalva, o amor da maternidade. Então, acho que todas essas perspectivas aí, muito dentro desse contexto que o ser humano é capaz de coisas legais e coisas não legais. Eu queria te perguntar algo que eu li em outra entrevista sua, que você contava que Tudo é Rio ficou 14 anos no forno, que você parou de escrever uma cena que te impactou e tomou tempo para elaborar. E eu queria saber o que te fez retomar a história. Você acha que se você tivesse seguido o livro 14 anos antes, as personagens teriam outro rumo, seria outro livro? Eu acho que eu precisei realmente daqueles 14 anos de suspensão para escrever, para voltar e escrever o livro que eu escrevi. Quando eu comecei a escrever o livro e que eu escrevi a cena que me interrompeu, né, que me paralisou, eu não era mãe ainda, eu me tornei mãe depois, eu vivi muitas coisas que eu acho que foram matéria-prima de sentimentos e de questões que foram sendo vividas, né? Quer dizer, eu parei de escrever o livro, mas o livro não parou de ser escrito, né? Eu acho que ele foi sendo gestado ao longo desse tempo que eu fiquei sem escrever. Quando eu voltei para a história, eu eliminei uma parte enorme dela e comecei a história por aquele lugar, né? Onde o livro Tudo é Rio começa. Quando eu voltei, esse livro saiu da forma que o leitor lê, foi um jorro, assim, eu levei 8 meses escrevendo diariamente, mas naquela ordem que o leitor lê, e foi então uma coisa assim, muito de um transbordamento mesmo. Por isso eu tenho essa sensação de que eu parei a escrita formal, né? Parei de pôr no papel, mas aquilo não parou de ser escrito. Assim, muitas vezes eu me pegava pensando no desdobramento daquela cena, né? Quando eu volto com um capítulo escrito a palavra dor só, porque eu realmente precisava sintetizar aqueles 14 anos de suspensão mesmo. Bom, e já tem novos livros vindo por aí? Eu já estou escrevendo o terceiro romance, já está bastante adiantado, eu não sei para quando ainda falta escrever muita coisa, mas a história já ganhou um corpo, assim, que não só eu estou escrevendo a história, como a história já está me levando também para alguns lugares. Eu não tenho uma ideia de quando isso vai ficar pronto, mas é um livro que tem um pouco desse meu desejo, assim, acho que nos meus 2 livros, tanto em Tudo é Rio quanto na Natureza da Mordida, é um desejo de explorar essas intensidades, essa humanidade, essas questões, né, existenciais mesmo. Carla, obrigada. Quem quiser te encontrar, como faz, onde te procura, como fala com você?
Quem quiser falar, eu estou no Instagram, no final do livro tem uma página que as pessoas podem ir, no Facebook também. Eu não sou muito boa no trânsito do digital, assim, mas eu acabo conseguindo responder todo mundo, mas no Instagram tem sido mais fácil falar comigo. Eu, Carla Madeira. Vai ser uma alegria quem quiser conversar e falar sobre o livro. E assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Põe na Estante. Obrigada pela sua companhia. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição, da publicação desse podcast. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, é @Põe na Estante, tanto no Twitter quanto no Instagram. Agora também estamos no Twitter e nas redes da Rádio Guarda-Chuva, @guarda-chuva-pod, de podcast, POD, tanto no Twitter quanto no Instagram também. Lá você fica por dentro de todas as atualizações e se você ficar com saudade entre um episódio e outro, vai lá no Instagram do Põe na Estante que eu continuo postando resenhas para dar dicas de novas leituras e a gente tem feito leituras conjuntas que têm sido muito bacanas. Vai lá ouvir, obrigada pela sua companhia por aqui, a gente se encontra na segunda sexta-feira de julho. Até lá!